Então, Fred, o que o Pedro tinha levantado para essa reunião do Conselho do Brasil de Fato aí no Paraná era um bate-papo um pouco sobre conjuntura e desafios da comunicação. Então, eu queria dar um pitaco inicial e aí vocês se sentirem à vontade para problematizar com as besteiras que eu proferir, né? Então, primeiro agradecer o convite, né? Elogiar muito, eu tenho um grande carinho, participo desde o início, desde a criação do Brasil de Fato, desde daquele ato inaugural lá em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial. Participo desde o início, tenho um grande carinho pelo Brasil de Fato, acho que é uma das mais belas experiências de jornalismo popular no Brasil. Então, parabenizar vocês aí pelo trabalho que realizam. Então, agradecer o convite, parabenizar vocês. Os desafios da comunicação nessa conjuntura que a gente está vivendo. Eu acho que nós ainda estamos com um cenário de muitas incertezas, né? Conversando lá com a turma de Brasília, né? A turma de Brasília está muito animadinha nos últimos dias, né? Porque o Bolsonaro está em baixa, né? E o Lula está em alta, né? O Lula agora, política externa, é o triplex do Lula, a turma está brincando lá em Brasília, né? Presidente do Brasil, presidente do Mercosul, presidente do G20, né? Dando show, né? Fazendo um discurso potente na conferência da ONU. O próprio João Pedro Stedley, outro dia, num bate-papo no Barão do Tararé, falou o seguinte: para dar uma nota para o governo, eu dou nota 100 na política externa e nota 7,70 na política interna. Então a turma lá de Brasília está animada porque Bolsonaro tá em crise, o bolsonarismo em crise, e o Lula está em alta na política externa, aparentemente bem na economia, não é isso? Então é isso. Eu acho que de fato há motivos para estar feliz com o cenário, com a fotografia de agora, né? Eu acho que o Bolsonaro realmente está afundando. Essa delação do Mauro Cid só complica a vida do Bolsonaro e de vários milicos, né? Bolsonaro está numa situação cada vez mais acuado, cada vez com um risco maior de prisão, né? Essa CPMI, né, dos atos golpistas foi um tiro no pé dos bolsonaristas. Eles achavam que iam acuar o governo inclusive se intimidou no primeiro momento, né? Mas ao contrário, a CPMI serviu para dar os holofotes em todas as ações golpistas dessa turba fascista brasileira, né? Esse início do julgamento no Supremo Tribunal Federal de todos os indiciados nos atos golpistas mostra que uma postura de ir para cima dos golpistas, apesar que por enquanto só está pegando os bagrinhos, né? Só os executores dos atos golpistas, não está pegando ainda os influenciadores, quem alimentou, quem deu ração para essa turba, né? Não está pegando quem financiou de fato os ricaços e não está pegando o núcleo organizador, os mentores dessa ação golpista, inclusive Bolsonaro, né? Mas Bolsonaro na defensiva, está com muita dificuldade, né? Isso vai tensionando o próprio time deles, né? Muita gente aí na berlinda, né? Sendo alvo estando na mira de vários órgãos, né? E muita disputa já no próprio PL, né? Eu estou acompanhando um pouco aqui a disputa na capital paulista, né? Tensão entre os bolsonaristas. Então, eu acho que esse é um motivo para realmente tá animadinho. O bolsonarismo está afundando, né? Tá com crise. E de fato o Lula está vivendo na foto uma boa fase, né? Uma boa fase, é isso. Volta a política externa dando um show, né? Nota 10, segundo o Stedley, né? Dando um show. Na economia, sinais positivos, previsão de 3% de economia, já tem órgãos do mercado, né? Institutos do mercado, agências do mercado, dos abutres financeiros, prevendo mais de 3% de crescimento do PIB esse ano, né? O que significa geração de emprego, significa geração de renda, significa melhores condições do Estado brasileiro adotar políticas afirmativas, políticas sociais, né? Então, crescimento do PIB, queda do desemprego, é isso, menor índice de desemprego dos últimos anos, né? Queda do desemprego,
Aumento, as pesquisas indicando aumento da popularidade do presidente Lula, aumento da percepção de melhoria da sociedade brasileira, né? Então, a foto é boa. Eu, porém, costumo ser muito rigoroso, não sei se equivocadamente, nessas análises. Eu acho que não dá para ter ilusões, não dá para se embriagar com esses êxitos momentâneos e com essas pesquisas. Não dá, na minha opinião. Eu acho que a economia brasileira segue travada, índice de inadimplência muito alto, índice de investimentos privados e públicos muito baixo, mesmo o arcabouço fiscal significando o enterro do teto de gasto. O arcabouço fiscal ainda é uma política de austericídio fiscal, né? Então a economia ainda está muito travada. Acho que o Congresso Nacional continua sendo muito adverso para esse governo, não mudou o perfil desse Congresso, o que é que tem mais oportunismo, né? Mais gente querendo navegar na popularidade do Lula, mas é um Congresso extremamente conservador, com um setor de extrema-direita forte. Então é um Congresso que vai dar muita dor de cabeça para o presidente Lula daqui até o seu final de mandato, se é que não vai tentar encurtar esse final de mandato, né? Acho que o mundo segue numa situação de muitas incertezas. É diferente de 2003, 2004, quando você tinha aquele boom de commodities, quando os países emergentes estavam emergindo de fato, né, para a criação inclusive dos BRICS. Ainda há muita dificuldade na economia mundial, o que afeta o Brasil, muita incerteza na economia mundial. Quarto, eu acho que o bolsonarismo, como expressão do fascismo brasileiro, ainda tem muita força. Ele está acuado, mas ele não está derrotado, não está derrotado. Vide a força que ele adquiriu no Congresso Nacional, vide a força que ele adquiriu nos governos de importantes estados, né? Se você for pegar os campeões de voto no Brasil, foram pessoas de extrema direita. Dos 10 mais bem votados no Brasil, apenas dois, do campo mais progressista, o resto tudo de extrema direita, né? Então, você pega o Senado, que foi a eleição para o Senado, por exemplo, no Sul-Sudeste, um desastre, né? Então, o bolsonarismo tem muito, como expressão do fascismo, tem muita força. O Bolsonaro pode até estar fragilizado, mas o bolsonarismo, como expressão do fascismo, tem muita força. Muita gente tem levantado nessa onda de otimismo. Não, mas mesmo nas redes digitais eles estão em queda, tal. Mas eu aí concordo com o fundador da Quest, eles estão hibernando, né? Eles não estão mortos. O bolsonarismo tem muita força orgânica, não é só grana, não é só robô, né? É orgânica nas redes digitais, né? A extrema-direita continua liderando com hegemonia nas redes digitais, né? Então, esse é um quarto fator que, no meu entender, devia ser mais cauteloso nesse otimismo, né? O fascismo não está morto, tem muita força no Brasil, está se preparando para a eleição do municipal do ano que vem. Você pega o PL falando em eleger 1.500 prefeitos no Brasil, está se preparando para a disputa, né? E acho, como sexto elemento, então peguei economia, Congresso, mundo, fascismo, sexto elemento, o governo. Eu acho que o governo tá bem na foto, mas não me parece que o governo tem uma estratégia bem definida de como superar essa correlação de forças adversas, né? Fica muito na dependência do presidente Lula, da sagacidade, da inteligência, da esperteza política do presidente Lula, na habilidade dele, né? Fica muito na aposta na governabilidade no Congresso, né? Então as negociações inclusive com o Centrão. Fica muito em ceder em alguns aspectos na economia para ver se acalma o Deus mercado, né? Mas não tem uma estratégia bem definida, no meu entender, para superar essa correlação de forças adversas. Além do que é um governo que vive uma tensão interna muito, muito grande, né? A chamada frente ampla, né? Que foi fundamental para ganhar a eleição e para governar, né? Ela tem muitas contradições, é um jogo de força muito pesado. Então, acho que esses fatores colocam um quadro difícil para esse governo. Eu acho que, diante disso, o que fazer? Não tem resposta simples, né? Eu acho que tem 3 grandes desafios, entre vários outros. E nesses 3 grandes desafios ajudam a definir, no meu entender, a pauta de um jornalismo popular progressista no Brasil.
né? Então esses 3 grandes desafios deveriam ser, no meu entender, o eixo de definição de pautas para um jornalismo popular. Estou aqui provocando vocês que estão do Conselho Editorial, que estão tocando o Brasil de fato aí no Paraná. Eu acho que um grande eixo é ainda a necessidade de esmagar o fascismo. Não podemos ser condescendentes. Eu tenho visto setores, inclusive de esquerda, achando que o Supremo está muito rigoroso com os que estão sendo julgados, achando que o Bolsonaro está sendo perseguido. Eu ouvi outro dia uma pessoa do campo de esquerda falar que Bolsonaro está sendo perseguido politicamente. Eu acho que não dá para ser condescendente com o fascismo. É preciso esmagar, né? É preciso, no meu entender, exigir prisão, mesmo que a prisão comece pelos bagrinhos, mas a partir dos bagrinhos é preciso exigir prisão das outras 3 camadas. Depois dos executores, os influenciadores, os financiadores e os mentores, os organizadores dessa tentativa golpista. Punição rigorosa que vai, no meu entender, fechando o cerco do próprio Bolsonaro. Eu acho que alguns anos de cadeia para o Bolsonaro ajudam a democracia brasileira, ajudam a mandar de volta para o esgoto setores do fascismo brasileiro, que são setores históricos do fascismo, né? Ajuda a mandar para o inferno novamente, né? Então, eu acho que essa é uma pauta forte hoje. É como não bobear com relação a isso. Tudo que fragilizar o fascismo, né? Eu acho que vale a pena bater bumbo. Por exemplo, hoje, essa ação covarde do general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno, aquele que cantou "Se gritar pega Centrão, não fica um", e depois negociou com o Centrão, né? Agora daria para cantar para ele: "Se gritar pega cagão, não fica um". Tá tudo fugindo, né? Tudo fugindo. Eu acho que é preciso desmoralizar esses milicos, né? É preciso desmoralizar o bolsonarismo. Então acho que esse é um primeiro ponto, vamos dizer assim, de pauta. No meu entender, há quem ache que o fascismo já está derrotado e morreu. Não é minha compreensão. Um segundo grande desafio que tem a ver com pauta, no meu entender, é avançar nas mudanças, pressionar o governo Lula, né? Torcer pelo êxito do governo Lula, porque se esse governo afundamos todos e o fascismo volta com força, no meu entender. Torcer pelo êxito, mas para que ele tenha êxito é preciso avançar na pauta de mudanças, né? Aí, seguindo um conselho do Frei Beto, que ele adquiriu da mãe, né? Que era considerada a dama da culinária mineira, né? Feijão só fica bom sob pressão. É preciso pressionar o governo. É preciso pressionar o governo, né, para avançar nas mudanças, torcendo pelo seu êxito. E eu acho que um terceiro grande desafio, que talvez não esteja, no meu entender, posso estar equivocado, com muita força na pauta do jornalismo da chamada mídia progressista, alternativa, independente, contra-hegemônica, sei lá que nome, né? O Stedley tem chamado de mídia popular, é a necessidade de, um terceiro grande desafio, que é pauta, no meu entender, necessidade de reforçar a organização dos trabalhadores, né? O movimento popular, o movimento sindical apanhou feio nos últimos 6, 7 anos, né? Uma longa fase de derrota. Essa derrota já vinha de antes, com mudanças no mundo do trabalho, então mudanças na materialidade da classe, que dificultam muito as lutas, nessas mudanças, e passou a adquirir na subjetividade. Foi o golpe, apesar da gente gritar não vai ter golpe, teve golpe em 16. Né? Apesar da gente gritar Lula livre, o Lula ficou preso 580 dias. Apesar da gente gritar ele não, o fascista foi eleito. Ou seja, nós tivemos derrotas na materialidade e na subjetividade. Eu acho que nós temos que aproveitar esse novo momento para reforçar a organização dos trabalhadores. Então, muita ênfase em formas de reforçar a organização no campo, a organização nas cidades, a organização dos trabalhadores por aplicativo, né? Então eu acho que isso é um eixo importante, uma pauta importante no momento atual. Saiu um dado agora do IBGE impressionante. O índice de sindicalização no Brasil caiu para 9,6%. É baixíssimo. É o pior índice de sindicalização da história do Brasil. Nós estamos chegando a padrões europeus e yankees, estadunidenses, de baixíssima sindicalização, né? Então,
me parece, então, que esse é um momento de reforçar a organização dos trabalhadores, né? Então, voltando, 3 grandes desafios, no meu entender, que tem a ver com pautas do jornalismo popular. Esmagar fascismo, avançar nas mudanças, torcer pelo êxito do governo Lula avançando nas mudanças, aproveitar esse momento para ganhar fôlego após tantas derrotas na luta dos trabalhadores. Nesse cenário, como anda a comunicação do governo Lula? Entrando nesse ponto. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação contraditória no governo Lula. O governo Lula é exemplo do primeiro governo Lula, em 2003. Ele vai procurando ter governabilidade, então ele vai negociando. A mesma coisa que ele fez em 2003, ele fez agora.